Boa tarde, queridos irmãos. Eu gostaria de começar esse tempo orando ao Senhor, pedindo sua ajuda nesse tempo de estudo da palavra do Senhor e para que Deus abençoe as nossas vidas com seu conselho, com sua sabedoria para cada um de nós. Oremos. Pai, Deus misericordioso, nós louvamos teu nome e agradecemos, Senhor, porque nós podemos estar frente ao Senhor de todo o conhecimento e toda a sabedoria e toda a piedade. Deus, louvamos seu nome com todo o nosso coração, com nossa alma, com nossas forças, como ensina a sua palavra. Louvamos ao Senhor e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, às nossas vidas, para que nós possamos viver com tranquilidade, com paz, com sabedoria nesse mundo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, obrigado pelos ensinos que nós recebimos de sua boca e de sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, começamos uma quarta-feira estudando a palavra do Senhor, como temos feito durante todo esse tempo na igreja, e é um privilégio para mim, né, ter essa oportunidade de compartilhar com vocês as coisas que o Senhor tem me ensinado e as coisas que eu tenho a oportunidade de aprender e de conhecer mais a fundo, né? Então, eu gostaria, a última vez que eu estive falando aí com o grupo da igreja, eu estava falando do propósito do homem, né? Nesse mundo, nessa vida. E é muito importante saber qual é o nosso propósito na vida, porque ter essa certeza, essa seguridade de que nós estamos fazendo nesse mundo dá uma tranquilidade, uma segurança que ninguém mais pode obter fora do conselho de Deus e sua palavra. Então, naquela oportunidade, eu estive falando desse propósito, né, que está aí escrito, né, na Confissão de Fé de Westminster, e que também os puritanos trabalharam muito, que diz relação com que nós fomos criados para louvar ao Senhor e desfrutar de sua presença, de sua pessoa. Então, quando nós fomos criados para louvar ao Senhor e desfrutar dele eternamente, a pergunta que continua, né, dessa ideia é de onde, ou qual é a fonte pela qual nós podemos desfrutar do Senhor, viver para glorificar seu nome e também desfrutar dele eternamente ou perpetuamente. E desde o ponto de vista da teologia reformada, a teologia que nós estamos que nós abraçamos, porque nos leva à fonte que é a palavra de Deus, afirma precisamente isso, que de onde nós sacamos as ideias, de onde nós obtemos o propósito, é precisamente de someter nossa mente, nosso coração, nosso entendimento à palavra do Senhor, né, que nos guia a toda verdade e a toda justiça. Então, essa é a ideia de hoje. Falar um pouco mais sobre a importância das escrituras. Então, a gente se pergunta qual é a regra, né, que Deus nos deu para nos direcionar como podemos glorificá-lo e apreciá-lo. E a resposta é a palavra, através da palavra de Deus, que está contida nas Escrituras,
do Antigo e o Novo Testamento. Porque essa é a única regra, é a única regra para nos direcionar como nós podemos glorificar e apreciá-lo. E esse assunto aqui é muito relevante porque hoje você vê distintos tipos de igreja, né? Hoje, através da internet, a possibilidade que nós temos de viajar sem sair de nossa própria casa, você provavelmente tem Facebook ou tem acesso a alguma outra rede social. E aí você vê uma quantidade de coisas incríveis, né? O outro dia eu vi como um pastor, para, suponho, chamar a atenção dos membros, faz uma aparição assim, voando, né, pela igreja. Ele está prendido de aqui com um arnês, no espanhol é arnês, eu não sei qual é, mas esses instrumentos, esse equipamento que usam os caras que vai para subir a montanha, né? Então ele desce por um cabo e chega ao púlpito, e então aí faz, né, depois dessa entrada incrível, espetacular, aí ele começa, né, a exortar a igreja e tudo demais. Então, é possível isso, é a maneira que nós temos essa liberdade de poder imaginar, de poder criar situações para relacionar-nos com a igreja. Outro vídeo que eu vi também faz muito pouco tempo, que chamou muito uma atenção, um cara numa igreja da América Latina, provavelmente, não sei qual era o país, era como Centro-América ou Peru, mas um cara que tem muita musculação, muita musculatura, né? E aparece o cara fazendo posições ao frente da igreja. No entanto, os irmãos estão cantando, o cara está fazendo poses, está mostrando, né, sua musculação, sem camisa. Então, você fica assim, perguntando o que é isso, gente? E pastores que estão oferecendo saidade através de que as pessoas vão e dão sua oferta, o dízimo. Eles estão usando ou dando propriedades à água, né? Então as pessoas que vão à frente e recebem um pouco de água, eles vão ter a bênção do Senhor. Então muita coisa esquisita, muita coisa estranha que faz perguntar que está fazendo a igreja, né, do Senhor. E de certo modo, as igrejas mais estudosas da palavra do Senhor, as igrejas mais tradicionais, ajudam, né? Porque tem um grupo de igrejas que estão inventando, usando a criatividade. Eu não quero julgar a motivação do coração dessas pessoas, mas porque provavelmente eles honestamente acreditam que esse tipo de coisas são dadas por Deus. Mas também temos as igrejas como a nossa, né, presbiteriana, que já tem um padrão, que tem umas coisas definidas, que temos refletido através da história, e não só através da história da igreja presbiteriana, né, do século XVI, que surge com Knox na Europa, mas também eles têm olhado para o passado, para os pais da igreja, que são precisamente estes grupos de teólogos, de servos do Senhor, que desenvolveram a teologia, né? E pensaram até onde temos o espaço para fazer certas coisas ou não fazer certas coisas. De fato, quando nós lemos o livro 4 da Instituição da Religião Cristã, de João Calvino,
ele precisamente faz esse trabalho muito minucioso, muito cuidadoso, né? De avaliar cada coisa que a igreja faz, né? Tenta descrever cada ofício, né? Refuta, à luz do conflito do século XVI com o catolicismo romano, as ideias que não estão de acordo à palavra de Deus. Então, isso é muito importante. Tem grupos que vai criando, que vai entendendo que eles têm muitas possibilidades de fazer liturgia, fazer culto, viver a vida cristã, e tem grupos que já têm feito um trabalho histórico, olhando outra vez não só o acontecimento da reforma, mas também os pais da igreja e, especialmente, as escrituras. Porque são as escrituras as que determinam o rumo da igreja. A igreja não tem o espaço, né, de inventar, de fazer, tentar fazer coisas se dá certo ou não dá certo, fora do que ela mesma ensina. Por quê? Por que isso? Porque a igreja não é uma ideia do homem. A igreja é uma ideia de Deus. E quando ela nasce, né, no seu seio, no seu propósito, na sua mente, ele se propõe fundar uma igreja. E uma igreja que, se bem aparece no Novo Testamento, o Senhor já, depois da queda, ele já começa, né, a desenvolver a igreja, né, como uma semente que vai ser plantada, né, aqui na terra, e ela começa a crescer e tem certas pessoas que vai ou tem que cumprir algumas tarefas, né, até chegar Cristo, quem diz: eu edificarei minha igreja. Então, ele edifica a sua igreja. E quando você faz alguma coisa, quando você cria alguma coisa, você é o dono da ideia, você é o proprietário da ideia. Então, nesse caso, no caso da igreja, é Deus o dono, é Deus o Senhor, é Deus quem diz como tem que ser as coisas, né? Desde a alabança, a adoração, a liturgia, a missão, enfim. Então nós não podemos criar ideias alternativas quando nós não somos donos nem proprietários da igreja. Então ele deixa as escrituras para nos guiar, para nos direcionar de acordo a seu propósito, o que ele quer fazer. E assim, por exemplo, nós encontramos aí no 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, que diz que toda a escritura é dada, né, pela inspiração de Deus. E essa escritura é útil para ensinar, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja preparado para toda boa obra. Então, o que nós temos que entender é que a Escritura, na sua totalidade, considerando o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela dá direção à sua igreja. E ela funciona, né, também pela obra do Espírito. Ela dá o conteúdo, define os margens, define a igreja, define a adoração, define a liturgia, define o sistema de governo, define a prática da vida cristã, define como nós podemos voltar de uma situação de pecado, né,
define de onde ou qual é a fonte da salvação, a pessoa, enfim. Então nós temos tudo ali, tudo o que nós precisamos para viver de acordo aos propósitos de Deus. Então toda a Escritura, e isso nós continuamos acreditando, é inspirada por Deus, não é parcialmente as palavras de Cristo somente, ou as epístolas paulinas ou joaninas, não, é a palavra de Deus como um todo. Agora, isso é importante porque eu vejo, no meu caso, na interação com meus amigos na América Latina, alguns deles já têm desertado dessa ideia, né? Eles começaram lendo a Bíblia, mas depois eles foram seduzidos com a ideia de que ela já é parte do passado, responde a um contexto que não é o contexto que nós estamos vivendo hoje. Então nós temos que pensar a sociedade, a vida, de um jeito que possamos ser aceitos, né? Possamos ser considerados dentro dessa sociedade que é mais plural, que é mais tolerante. E, enfim, assim, coisas desse tipo que, ao final, levam eles a deixar a Bíblia de um lado ou consultar certas coisas, mas erigir ou pôr como fonte primária, como fonte onde nós podemos depositar a nossa confiança, outro tipo de pensadores, escritores, filósofos, enfim. Mas nós acreditamos, no primeiro lugar, na palavra de Deus. E todos os demais que estão de acordo às Escrituras, nós também usamos e nós acreditamos e acreditamos que Deus dá inteligência para ele dentro de sua graça comum. Ele dá essa bênção, né, de que as pessoas possam refletir a realidade do mundo, das coisas, da maneira que ele estabeleceu. Mas tudo que esteja fora dessas ideias da teologia cristã sobre um Deus infinito, criador de uma queda e logo de uma regeneração, não podemos acreditar. E não vamos acreditar porque a Escritura nos ensina que nós somos amigos se nós tentamos negociar, né, nossa teologia com as ideias do mundo, voltamos inimigos de Deus, amigos do mundo, inimigos de Deus. Eu estava aí com minha família essa manhã meditando nesse assunto aí. Então, não, embora eles não gostem da perspectiva de Deus, nós somos chamados a pregar a verdade de Deus. Nós somos chamados a ficar bem com o mundo, com as pessoas que estão ao nosso redor, a ser simpáticos. O crente não é tolerante, muito. Não, nós somos chamados a pregar a verdade, porque Deus é o Criador da verdade. E nós temos que ser fiéis com ela. Agora, então, toda a Escritura é inspirada, é uma inspiração. Então, nós entendemos a Bíblia, as Escrituras, como o livro sagrado de Deus. É uma inspiração divina, ou seja, a Escritura não é um invento ou um artifício do cérebro do homem, mas é divina na sua origem. E a Escritura tem a ser, pelo mesmo fato de ser palavra de Deus, tem a ser altamente reverenciada e estimada, porque temos a certeza que ela veio do céu. Quando você lê 2 de Pedro, capítulo 1, verso 11, você já vê que o Antigo Testamento está profetizando a venida do Messias, que nos conduziria, né, a essa verdadeira liberdade, a essa salvação pela eternidade. Então, por aí,
um autor puritano, ele diz que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são os dois lábios pelos quais Deus falou. Thomas Watson. E isso é muito bonito, né? Essa é uma figura muito linda, muito rica, que mostra que você não pode viver sem um lábio, né? Para que nossa palavra funcione, tenha efeito, seja entendida, tem que ter os dois, porque assim você move os dois. E do mesmo jeito, você não pode compreender as escrituras como se fosse um só lábio, porque não vai entender, não consegue falar, não consegue coordenar o que você quer expressar. Mas com os dois lábios você transmite, comunica todas as coisas que Deus tem que você quer falar, e do mesmo jeito com esses dois lábios, né? O Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus nos falou. Agora, como as Escrituras têm uma autoridade divina, como nós podemos saber que ela tem uma autoridade divina sobre elas? Porque, na verdade, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são a base da nossa religião. E quando você estuda o Antigo e o Novo, você consegue ver a relação que tem um com o outro. O autor Josh McDowell diz que o Antigo Testamento tem mais de 600 profecias sobre o Messias, sobre Jesus Cristo que ia vir. Ele diz que no Antigo Testamento você não só escuta o anúncio do Messias que vai vir, mas também fala sobre o lugar do nascimento, a vida do Messias, como ele vai morrer, sua ressurreição, e assim por diante. Uma quantidade de evidências que são escritas miles de anos antes de Cristo. Lembre você que o Antigo Testamento, a data do livro mais antigo, que provavelmente aí está Job e alguns do Pentateuco, né? Gênesis, os escritos de Moisés, de Moses. Eu não sei se eu estou confundindo se é inglês, espanhol ou português, mas Moisés, né? Isso. Então, os escritos deles têm data de 1500 antes de Cristo. Então, você lá 1500 anos de Cristo já tem muitos mensagens que falam sobre a pessoa de Jesus. Que logo de todo esse tempo e de todas essas profecias, ele vem e ele faz sua obra do mesmo jeito que está escrito. Então, essa é uma evidência muito forte, muito importante, porque fala que, embora tenha ideias de profetas e tudo demais, eles falaram o que Deus deu para eles. Não falaram de sua própria cabeça, inventando coisas ou tentando estabelecer algumas possibilidades. Não, eles falaram o que o Senhor deu para eles e eles fizeram, né? Então você vê que é complementário, é uma passagem, é um livro, né, que tem uma relação estreita, que nós não podemos compreender um sem o outro, tanto o Antigo como o Novo são a palavra de Deus, e eles contêm a verdade de Deus, e eles contêm a história de Deus, e eles contêm as leis de Deus. E assim, então, sobre essa base, nós construímos a nossa fé. Já? E através dela nós provamos as grandes verdades, que as Escrituras, basicamente, são a palavra de Deus. E então, quando a gente se pergunta de onde vem essa palavra, de Deus.
porque os homens não poderiam ser os autores disso. Eles não têm a capacidade de olhar para o futuro 1500 anos depois, predecir alguma coisa. Onde? E não predecir uma coisa, que um conjunto de homens possam predecir muitas coisas sobre uma pessoa. Então, é uma evidência muito grande que detrás desses livros, detrás do que nós conhecemos como a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, eles simplesmente têm declarado, têm dito o que o Senhor entregou para eles. Não basta com ser bons homens, né? Ou homens muito inteligentes, ou homens com muita sabedoria. Eles não poderiam ter escrito com tanta precisão. E isso, irmãos. Então, eu gostaria de seguir falando sobre isso na próxima oportunidade, que é a próxima segunda, terça, quarta, né? A próxima quarta. Seguimos aprofundando sobre a importância da palavra de Deus, o origem, a profundidade, a certeza, poderíamos dizer, a precisão da palavra, da sua importância e todas essas coisas que nós precisamos, porque nesse mundo que estamos vivendo hoje, precisamos ter um conhecimento mais profundo pelos desafios que nós enfrentamos como igreja, mas como igreja que tem a ser sal e luz para um mundo nas trevas, um mundo que precisa do Senhor, um mundo que precisa do conselho do Senhor, um mundo que precisa a palavra do Senhor. Então eu gostaria de fechar aqui e gostaria de ter um momento de oração e vamos orar porque temos aí muitas coisas pelas quais pedir, né? E nesse momento vamos orar para que o Senhor siga abençoando seu povo, dando forças, dando esse alimento espiritual para que nós, em meio da crise, em meio da pandemia que ainda não termina, possamos ter essa confiança nele e no que ele quer para cada um de nós. Então eu gostaria de tomar esse momento de oração. Normalmente às quartas também temos um tempo de cânticos, mas agora não temos um violão, né? Mas pode também em qualquer momento louvar ao Senhor cantando. Às vezes eu canto sem ter um violão, né? Mas aí alabo ao Senhor e também às vezes eu escuto muita música através do YouTube, né? Aí você, YouTube, aqui no Brasil é YouTube. Então pode pôr aí alabanças para adorar ao Senhor. Bem, então vamos orar e vamos agradecer ao Senhor pela sua palavra, pelas escrituras, pela Bíblia, que elas sejam nossa única regra, como normalmente fala o pastor, de fé e prática. Fora dela, queridos irmãos, não temos esperança. Fora dela, não vamos conseguir paz. Fora dela, não temos melhor conselheiros para corrigir, para direcionar os nossos filhos. Fora dela, nós não temos pregações motivacionais que nos ajudem a ser bons esposos, boas esposas, né? Maridos e mulheres, enfim. Então, ela é a palavra do Senhor e nós louvamos ao Senhor pela sua palavra. Oremos. Pai Deus misericordioso, nós louvamos o teu nome, seu nome,
pela grandeza do Senhor. Não há no mundo alguém mais sábio, mais poderoso que o Senhor. E por essa razão, nós inclinamos os nossos corações nessa noite e pedimos ao Senhor sua graça, pedimos ao Senhor sua misericórdia e sua bênção para cada um de nós. Pai, nesse momento de crise global, nós vamos onde o Senhor buscando essas palavras de paz, essas palavras de misericórdia. E pedimos ao Senhor que Ele abençoe cada um de nós, de nossas famílias, dos irmãos da igreja, dos irmãos que têm necessidade, dos irmãos que estão atravessando por situações difíceis, sofrimento, perda do trabalho, enfim, Senhor, oramos por cada um que participa em nossa comunidade e confiamos, como diz sua palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nesse momento onde nós precisamos suas palavras, pedimos ao Senhor que Ele seja fiel à sua palavra. E nós sabemos que o Senhor é fiel, que Ele nunca falha, que nós somos muito ruins, que falhamos uma e outra vez, que as nossas palavras são muito superficiais e às vezes sem sustento, sem força. Mas a palavra do Senhor edifica, a palavra do Senhor traz paz, a palavra do Senhor cheia aos nossos corações, dá direção, como diz 2 de Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Ela nos prepara, né, para ser os homens de Deus, através do Espírito que trabalha no coração. E louvamos ao Senhor por ter essa bênção, e eu peço ao Senhor que Ele abençoe as nossas vidas e abençoe o resto da nossa semana. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Bendições.